Então vamos lá pegar o livro, né? Quem está chegando, pegar suas anotações do livro Mulheres que Correm com Lobos. Hoje, sexta tarefa. Separar isso daquilo. Essa discriminação que Vasalisa aprende ao separar sementes de papoula do estrume e milho mofado do milho-são é uma das lições mais difíceis de aprender, já que ela exige ânimo, determinação e dedicação, e muitas vezes implica esperar pelo que se quer. Na sexta tarefa, é abordada as tarefas psíquicas na mulher, que são as seguintes: aprender a discriminar meticulosamente, a separar coisas umas das outras com o melhor discernimento, aprender a fazer distinções sutis, ao escolher o milho mofado do milho-são e ao selecionar a semente de papoula de um monte de estrume. Observar o poder do inconsciente como funciona, mesmo quando o ego não está familiarizado. Os pares de mãos que aparecem no ar. Aprender mais sobre a vida, o milho, e a morte, as sementes de papoula. Já A gente começou. vem falando da psique, vem falando das tarefas, que a jornada de Vasalisa é uma jornada psíquica, mas o que é essa abordagem de tarefas psíquicas? Bom, a gente tinha falado na última tarefa, né, que tinha aquela questão de organizar a casa, né, organizar a casa da alma, organizar a psique, né, de purificar, né, de limpar, de fazer a limpeza da mente, para você aprender a discernir, porque aí vem a próxima tarefa, que é a separação, que é o grande pulo do gato, se aprender a discernir. Aprender a discernir, por exemplo, a Clarissa dá um exemplo, o amor verdadeiro do falso, aquilo que te faz bem e que não te faz bem, aquilo que te nutre e aquilo que não te alimenta. Então, são essas separações que a gente faz a todo momento na nossa vida, né? Então, eu acho que é a gente aprender a separar o que vem da psique, o que vem do emocional, o que vem da alma. E aí, nesse conhecimento, a gente saber cuidar do que a própria Clarissa chama de jardim da psique. Que é literalmente a gente aprender a cuidar da nossa psique do jeito que ela merece ser cuidada. Isso, ela dá uma dica do que é a psique quando ela fala do jardim da psique. O jardim da psique vai envolver todas as nossas crenças, os nossos valores, de como a gente constrói a nossa realidade, tudo que alimenta a nossa realidade, tudo que a gente guarda dentro de nós mesmas, alimentando uma identidade, uma personalidade, um caráter, mas é uma realidade nossa, uma realidade pessoal. Eu acho muito bonita essa metáfora do jardim da psique, né? Porque a gente faz essa separação quando a gente cuida de um jardim real, né? A gente tira o mato, a gente arranca as folhas secas, a gente tira as ervas daninhas, né? A gente vai separando o que é bom no nosso jardim daquilo que não serve mais. O jardim é uma metáfora muito bonita também, né? Pra gente organizar a psique, limpar, né? E é nessa tarefa que ela faz o comentário sobre as sementes, sobre a semente de papoula, o milho. E é interessante essa parte, muito interessante, porque ela explica, né, um pouquinho sobre o milho, sobre a semente de papoula, que ambos podem servir como medicamento, como alimento, mas também podem servir, né, de uma outra forma, de um entorpecente ou até de um próprio veneno, se você for pensar nesse sentido, né? E o quão isso é significativo com uma mesma, por exemplo, se você for pensar na psique, né, trazer essa realidade para dentro da psique, como um comportamento, uma crença pode ser tanto um medicamento quanto também o próprio veneno da pessoa, né? O amadurecimento, a responsabilidade que você tem que ter consigo mesma para poder manter esse jardim, né, bonito, com vida, sabendo respeitar o próprio ciclo desse jardim.
quanta responsabilidade que tem que ter, quanto amadurecimento tem que ter nesse momento, quanta consciência. Isso que ela traz de separar isso daquilo, né? Fechando o que a Carolina falou. O separar isso daquilo é escolher aquilo que vai alimentar a tua psique. Aquilo que vai florescer no seu jardim, que vai crescer no seu jardim. Não, o que eu acho muito interessante é que essa questão da separação é muito recorrente nos contos de fadas, né? É muito recorrente na própria jornada do herói ou a jornada da heroína, né? Que é uma etapa fundamental que é aprender a discernir, né? E eu, em vários contos tem essa tarefa, né? O desafio da separação, né? Separar a ervilha da lentilha, né? Separar os grãos. E aí sempre tem uma ajuda de alguém. Na Vasalisa, a ajuda da boneca. Às vezes o herói recebe a ajuda dos ratos ou dos insetos que ajudam, né? É bem interessante isso. E a Clarissa coloca aqui, né? Aprender a diferença entre coisas de naturezas semelhantes, o amor verdadeiro do falso e a vida revigorante da vida desperdiçada. Então, se a gente realmente está nutrindo a alma da gente com coisas revigorantes, né? Ou a gente está nutrindo com coisas inúteis e desperdiçando a vida da gente. E eu acredito que tudo isso que a gente está falando faz menção a todos os outros capítulos que a gente já falou sobre, que a gente já mergulhou, né? Não tem como, a gente sempre volta neles, né? Que é uma sequência, bem que uma sequência, né? E a importância, por exemplo, da presença de La Loba aqui, sempre renovando, sempre recolhendo de novos ossos, para fazer uma nova mulher, uma nova loba, né? A gente até comentou nos nossos vídeos de La Loba. Se você ainda não assistiu, você pode entrar lá no www.clarices.com.br para assistir. A gente fala, né, que La Loba é a própria medicina da mulher, é a essência da mulher, a própria medicina da mulher. E aqui, de novo, a gente tem essa linguagem do medicamento, da medicina, da consciência, né? E que, no final das contas, nós mesmas somos a nossa própria medicina, né? Que, na verdade, eu acho que é essa parte esse é o amadurecimento, né? A gente perceber que nós somos a nossa própria medicina, mas que também nós podemos ser o nosso próprio veneno, nossa própria poluição, nossa própria inimiga, né? Clarissa diz ali, né, que o jardim, para cuidar do jardim, é uma prática de meditação. É um dos penúltimos dos parágrafos que tem nesse capítulo, que cuidar é uma prática de meditação. E esse cuidar da nossa psique é entrar em contato com a sábia interior, dar o tempo preciso para se escutar, para escolher, para separar o milho bom do milho mofado, se permitir mover de acordo com a tua inspiração e expiração para encontrar a natureza selvagem. Sim. Na linguagem da Clarissa aí. E essa meditação vai estar trazendo sempre o poder da escolha. O poder da escolha é o ciclo de vida, morte e vida. Porque quando você escolhe uma coisa, você abre mão de outra. Uma vai viver e outra vai morrer. A sexta tarefa desse capítulo, separar isso daquilo, traz mais intrinsecamente o aprendizado da tarefa anterior das moiras, das parcas, do ciclo de vida, morte e vida, novamente. Só que aqui ela diz para você, o ciclo de vida, morte e vida está na tua mão. Porque o teu remédio pode ser a tua medicina, a tua escolha pode ser a tua medicina, mas também pode ser o seu veneno, que é o nascer da curandeira interior. A mulher medicina, aquela que toma a medicina como o ser a si mesma. Sim. Aqui a gente tem um grande passo do amadurecimento da Vasalisa. Tem. Né? Se lá no passo anterior que a gente até comenta, né? Que aqui no passo anterior, na quinta tarefa, é quando ela tem o primeiro passinho, né? Para se tornar uma mulher da criança para uma mulher, aqui efetivamente a gente tem um grande amadurecimento dela, que vai tomar sua forma mais precisa na sétima tarefa. Isso. Né? Que é quando ela faz as perguntas. Reforça a continuidade da vida e a própria força interior. A gente, nós das Clarissas, a gente estava comentando sobre essa tarefa antes de vir fazer a live.
E aí a gente comentou sobre uma coisa muito interessante, né? Sobre as sincronicidades. E quem trouxe isso foi a Tamares, né? De que nem sempre, na verdade a maioria das vezes, quando a gente acredita que encontrou uma sincronicidade, na verdade não, né? É muito desafiador a gente encontrar realmente uma sincronicidade. É tudo encaminhado. Está encaminhado para que aquilo aconteça já. Muitas das nossas coisas a gente já vai caminhando para abraçar os nossos resultados. Vai plantar milho, vai colher milho. Sim. Agora, o tempo que leva para essa colheita vai ser um milho sadio ou vai ser um milho estragado? Nessa tarefa é sobre o quanto a gente cria da nossa realidade, o separar isso daquilo. De como a gente alimenta a nossa psique com informações, com conhecimentos. Que tipo de conhecimentos você está absorvendo do mundo? Que tipo de experiências você está tendo do mundo? É porque você cria a sua realidade, você atrai aquilo que você deseja. E você se Você pode estar pegando só um milho mofado, né? Isso, você vai se programar a partir do que você se alimenta. Excesso de água, falta de água, que ela cita, pragas, calor, tempestades. O mundo, a sociedade está aí para te oferecer bastante coisa, muitas opções. Mas o que alimenta a tua alma? Então, com muito carinho, olhar para os seus valores, as suas virtudes, para saber que tipo de alimento você quer para o teu crescimento, para a tua transcendência.